Olá pessoal, hoje eu vou comentar uma carta que o Freud escreve a uma mãe de um homossexual, dizendo para ela, de forma muito educada, que não há cura gay na psicanálise. O Freud escreve essa carta em 9 de abril de 1935. A carta está publicada nas Correspondências de Amor e Outras Cartas do Freud. Esse livro está editado pela Nova Fronteira e ali na página 488 a gente tem essa carta que diz o seguinte. Queria ler a carta e comentar com vocês. Prezada senhora, deduzo de sua carta que o seu filho é homossexual. Impressiona-me muito o fato de a senhora não mencionar essa palavra na informação sobre ele. Posso perguntar por que a evita? O homossexualismo, eu vou comentar a carta depois e o uso desse termo, sem dúvida não é vantagem, mas não é nada de que alguém deva envergonhar-se. Nenhum vício, nenhuma degradação. Não pode ser classificado como doença, consideramo-lo uma variação da função sexual, produzida por certa parada no desenvolvimento sexual. Muitos homens respeitabilíssimos da antiguidade e dos tempos modernos foram homossexuais, entre eles vários dos maiores homens, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça perseguir o homossexualismo como um crime e também uma crueldade. Se não me crê, leia os livros de Havelock Ellis. Ao perguntar-me se eu posso ajudar, a senhora quer dizer, suponho eu, se posso acabar com a homossexualidade e pôr em seu lugar a heterossexualidade. A resposta é que, de um modo geral, não podemos prometer alcançar esse resultado. Em alguns casos, conseguimos desenvolver os germes gorados das tendências heterossexuais que estão presentes em todo homossexual, porém, na maioria dos casos, isso já não é possível. É uma questão de qualidade e da idade do indivíduo. O resultado do tratamento não pode ser previsto. O que a análise pode fazer pelo seu filho tem sentido diferente. Se é infeliz, neurótico, dilacerado por conflito, inibido em sua vida social, a análise pode trazer-lhe harmonia, paz de espírito, plena eficiência, quer permaneça homossexual, quer se transforme. Se a senhora decidir que ele faça a análise comigo, o que não creio, ele terá que vir a Viena. Não tenho nenhuma intenção de sair daqui. Entretanto, não deixe de dar-me sua resposta. Cordialmente, com os melhores votos, Freud. PS. Não achei difícil ler sua grafia. Espero que a senhora não ache mais difíceis a minha letra e o meu inglês. O primeiro comentário que eu quero fazer, antes de entrar propriamente na carta do Freud a essa senhora, é o caráter historiográfico que esses documentos acabam tendo na história da psicanálise, né? Existe uma série de cartas, uma série de livros de Freud, nos quais se reúnem cartas, né, para os seus discípulos, para os seus alunos, essas cartas mais íntimas, né, que para pessoas diversas, amigos, enfim. E essas cartas a gente tem acesso através delas de pequenas posturas, não apenas teóricas do Freud, e aí eu acho que as cartas para os colegas profissionais, né, e para os seus alunos são cartas muito importantes nesse sentido. As famosas cartas a Fliess, por exemplo, são cartas que mudam um pouco como a gente percebe o nascimento da teoria das neuroses em Freud, a descoberta do Édipo, como que o Freud vai não só descobrir a teoria da sedução, mas também vai desacreditar, né, daquilo que ele chama da neurótica. Tudo isso está lá nas cartas para o Fliess, por exemplo. Então, assim, o uso dessas cartas, é claro, a gente pode debater isso, em que medida o acesso a um material íntimo que não foi escrito tendo em vista a publicação, em que medida o uso desse material ele é legítimo, ele pode ser, né, ter prioridade no estudo da psicanálise, etc. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar registrado aqui que o uso das cartas é um uso super comum na historiografia da psicanálise. Eu acho que essa carta em particular, né, de 1935, é uma carta bastante importante para a gente localizar algo que tem a ver com uma certa crítica que a psicanálise recebeu ao longo do tempo, e eu acho que essa crítica não é injusta, de que não leu a homoafetividade de uma maneira interessante, que ela algumas vezes, né, contribuiu para uma certa heteronormatividade.
Então, essas críticas, elas são comuns e importantes, eu acho que legítimas, inclusive, mas essa carta, ela demonstra claramente que a ideia do Freud era tratar a homoafetividade como uma posição sexual como outra qualquer. E esse tratamento tem a ver especificamente com as crenças dele de que a escolha objetal é algo que o sujeito não pode controlar, né? Apesar dele manter o termo escolha, inclusive para falar de escolha da neurose, por exemplo, né? Eu acredito que em Freud o pensamento dele permanece o mesmo ao longo da obra dele, desde os 3 ensaios, por exemplo, que é de 1905, né? A ideia de que a escolha sexual, a escolha do objeto, tem muito de contingente, tem muito da história libidinal do sujeito que ele não controla, o sujeito não pode controlar. E que qualquer escolha, né, ela pode estar dentro do campo legítimo do sujeito e ela não deve ser colocada em xeque, né, não tem nenhum tipo de critério moral, um certo tipo de régua moral a partir da qual a gente possa medir onde que o sujeito tem que se encaixar, como que o sujeito vai amar, né? Isso não existe em Freud, nessa carta fica muito evidente. O privilégio aqui que ele está insistindo para essa mãe é se o filho é infeliz, se ele é neurótico, se ele é dilacerado pelo conflito, se ele é inibido. A ênfase aqui do Freud é com relação a isso, ao sofrimento psíquico gerado pelo preconceito, talvez, né? Pela homofobia. A questão é se o sujeito consegue se haver com o seu desejo, não importa qual desejo. Então acho que é uma carta importante para a gente lembrar de uma certa posição política do Freud, né? Isso em 1935, que eu acho que vale a pena a gente recordar. Sobre o termo homossexualismo, acho que vale muito a pena a gente fazer um comentário breve aqui sobre a carga moral, patologizante que esse termo carrega no final do XIX e começo do século XX, e que o Freud ainda usa, né? Ele cita o Havelock Ellis aqui nessa carta. O termo é um pouquinho oriundo dessas primeiras teorizações sobre o que é, né, o homoerotismo, sobre o que é a homoafetividade. E o termo, claro, está atrelado à ideia de que existe uma falha, né, no desenvolvimento, ou existe algum tipo de erro, né, no desenvolvimento normal da sexualidade humana, né? Na própria carta, né, que eu acabei de ler, ele está dizendo aqui, a gente considera uma variação da função sexual produzida por certa parada no desenvolvimento sexual. Ou seja, mesmo fazendo uma certa defesa da homoafetividade como uma posição sexual qualquer, Freud está dizendo aqui claramente, né, que é uma parada. Ou seja, se não tivesse parado, se não tivesse tido algum obstáculo, né, a heterossexualidade se desenvolveria, né? Então, primeiro comentário aqui, é importante lembrar o contexto dessa carta, né, o tempo que ela foi escrita, foi em 1935, o termo ainda estava impregnado de muitas questões políticas, questões morais, né, que aos pouquinhos a história da psicanálise também foi se encarregando de se livrar, de criticar, inclusive, né? Mas o termo está aparecendo aqui claramente. Esse termo, então, ele vai cair em desuso, né, exatamente por sua associação com a doença, né, como se fosse uma doença, um tipo de desenvolvimento não correto, não ideal, e a gente vai começar a usar, a partir de um determinado momento na história da psicanálise, os termos homoafetividade, homoerotismo, né, enfatizando a contingência da escolha objetal, né, que essa escolha pode se dar a qualquer momento. Na verdade, como o próprio Freud indica, ela está presente em todos nós, né, parte da pulsão ela se liga a objetos iguais a nós mesmos, né? O próprio narcisismo, ela é um investimento, num certo sentido, num igual, né? Ou seja, um investimento homoafetivo. Então a ideia do Freud é generalizar a libido homossexual, é dizer que a homoafetividade ela existe de forma geral. Vale a pena passear por essas cartas do Freud, há muitas outras cartas deles aqui para amigos, colegas, enfim, a gente vai vendo as posições políticas dele, as posições morais do Freud. Eu acho que isso acaba refletindo em algum momento ou outro na obra. Eu acho que é um tipo de estudo historiográfico da psicanálise que vale muito a pena a gente fazer. Eu queria recomendar, antes de terminar o vídeo, os livros do Jurandir Freire Costa, professor Jurandir, que escreveu A Inocência e o Vício, editado pela Relume do Mará, A Inocência e o Vício, Estudos sobre Homoerotismo,
e A Face e o Verso, Estudo sobre o Homoerotismo 2, editado pela editora Escuta. Nesses dois livros, o professor Jurandir vai fazer uma história super importante, né, de como que essas noções vão sendo construídas, né, e vão sendo desconstruídas na história da psicanálise. Então recomendo muito esses dois livros. Quero recomendar também um livro super interessante, oriundo da dissertação de mestrado do Lucas Sharafeddine Boulamah, editado pela Ana Blume. O livro se chama História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico. Um livro super interessante que também narra um pouquinho de como que, do ponto de vista institucional, a questão da homossexualidade foi um problema para a psicanálise, né? Rolou muita homofobia ao longo da história das instituições psicanalíticas. Então acho que é um capítulo importante da gente ler e criticar na história da psicanálise. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Estou aqui para a gente conversar. Um abraço.